Começando mais um episódio para você do Estúdio Aberto, para você que acompanha a gente aí através do r016.com.br e também, claro, através aí do limpi.com, ok? Já quero aproveitar e pedir para você seguir a gente aí nas redes sociais e também, claro, se não está inscrito no canal, se inscrever no canal do YouTube aí, Regional Link, tá ok? E você sabe, sempre um bate-papo super bacana. A gente está falando bastante sobre marketing digital e hoje a gente fala um pouquinho sobre a importância de uma fotografia, né? E quem está com a gente aqui é o Kaique. Tudo bem, Kaique? Tudo bem, prazer em vir aqui, com muito gosto. Kaique, obrigado por aceitar esse convite. Vamos falar um pouquinho sobre o mundo, o universo do digital, principalmente a questão de fotografia, porque o digital é foto, né? Ou é imagem ou é vídeo. E você tem certeza que você vai tirar algumas dúvidas nossas, passar algumas informações importantes para quem acompanha a gente. Mas antes eu quero conhecer um pouquinho do Kaique. A gente que já se cruzou há uns anos atrás, né? A gente até estava conversando aqui nos bastidores, e realmente nesse mundo também do digital, né? Através do Neto, mandar um abração para o Neto também. Mas eu quero saber um pouquinho do Kaique, desse ramo da fotografia, o que te trouxe para esse segmento, que é um segmento aí que todo mundo gosta. O ramo da fotografia é um segmento que eu gostava de trabalhar desde que eu era criança. Quando eu comecei a gostar de fotografia, na verdade, quando eu era criança de uns 8, 9 anos aproximadamente, que minha avó me deu uma câmera. A minha avó me deu de presente de Natal uma câmera descartável, na verdade, mas que revelava a foto, dava para fazer a foto bem interessante. E eu comecei a gostar desse ramo desde dessa época. Aí veio o celular, que tirava foto, que já ajudava bastante e ajudou muito, na verdade, quando eu principalmente entrei comecei a estudar. A primeira faculdade que eu fiz, que eu sempre fui para o lado criativo e a parte mais artística, vamos dizer assim. Eu gosto de uma parte de arte e artístico com uma forma mais moderna e mais, vamos dizer assim, particular minha. Uma forma de pensar diferente de muitas coisas. Aí a primeira faculdade que eu fiz foi design de interiores. Me formei, trabalhei com isso por um tempo e descobri o talento que eu tinha para a parte digital, para usar programas digitais, que eu já tinha o conhecimento do Corel, um pouco do Photoshop, e comecei a trabalhar também com 3D. Aí eu fiz a segunda faculdade, que é design de produtos. Quando eu fiz design de produtos, eu tive o curso de fotografia aplicada à fotografia de produtos e fotografia comercial. E eu descobri um talento que eu tinha desde criança e ainda não tinha me tocado totalmente profissionalmente disso. Aí eu me formei nas duas faculdades, fiz a pós no Senac e me aperfeiçoei na parte de trabalhos de design voltados para fotografia e vídeo e também, de vez em quando minha esposa precisa, que ela é engenheira, ela pede minha ajuda para fazer os trabalhos da divulgação. Então eu comecei a me especializar em fotografia e vídeo comercial. Já fiz trabalho para a Heineken, já fiz trabalho para a Joalheria Pérola, já fiz trabalho para outras grandes empresas, já fotografei grandes modelos como Rafael Prando, quando ele estava ainda no começo, lutando para realmente ganhar o potencial de modelo que ele tem hoje. Para quem não conhece, ele é Mr. Brasil e já concorreu a 5 ou 4 prêmios internacionais de Mr. Turismo, se não ganhou eles, para falar a verdade, porque ele é um ótimo modelo. Já fiz trabalho também em parceria com a Letícia Lopes, que é uma das dançarinas do Faustão, e hoje ela está com o Ratinho, já passou por várias emissoras e alguns outros modelos que ela tem contato, eu também já fotografei, já prestamos serviços, e já fiz trabalho para empresas menores também. Geralmente eu gosto de atuar com empresas grandes, como por exemplo a Heineken, que eu já fiz comida de boteco aqui em Ribeirão. A minha empresa foi contratada para cobrir o evento completo de fotografia e fotografei o lançamento da Eisenbahn, que era a cerveja que eles estavam lançando no ano, e outros trabalhos para outras empresas. Olha que bacana, isso aí então, desde pequeno você gostava desse ramo de fotografar as coisas, né? Graças à sua avó que te deu aí a primeira câmera sua, uma câmera descartável ainda, e de lá para cá você vem colecionando todo esse trabalho, aprendendo e entregando um trabalho de qualidade. Então, parabéns aí pela essa história, né? Porque a gente percebe que realmente não é algo que você tá por dinheiro, é algo que você tá porque você gosta.
Porque não é à toa que você vem lá de trás já colhendo esses frutos, já aprendendo e mostrando esse trabalho bacana que você faz. Então, parabéns aí, show de bola pelo trabalho que você vem fazendo. Muito obrigado. E quando a gente fala em fotografia, ô Kaique, porque fotografia não é apenas você ir lá pegar a foto. Hoje em dia todo mundo é fotógrafo, né? Todo mundo ou se acha fotógrafo, né? Porque tem lá o celular e quer fazer aquela foto ou quer fazer aquele vídeo. Mas tem todo um olhar por trás disso, porque que não é apenas ter o equipamento. É porque eu falo assim, às vezes para a pessoa ser um artista, tem muitas pessoas aí que se você dá um papel, uma folha em branco, e um lápis grafite, ele vai fazer você como se fosse uma foto. Mas se eu pegar esse mesmo material, instrumento que ele utiliza, eu não vou conseguir porque eu não tenho um dom para isso, né? E para fotografar, para fazer essa fotografia, também tem toda essa questão também de saber realmente a posição, o cenário, o momento que vai fazer aquela fotografia, né? Na verdade, a fotografia, ela começa muito com saber capturar o momento certo. Tem várias pessoas que falam, faz a pose que a foto fica bonita. Realmente, às vezes, fazer uma foto com pose adequada para tal situação é um diferencial que às vezes ajuda bastante. Mas principalmente para o ramo comercial e até mesmo para ensaios pessoais, você precisa, às vezes, saber pegar o momento exato que você está naquele momento. Às vezes, aquele momento que o modelo nem imaginava fazer e, de repente, você fez um clique ali, essa aqui é a foto de ouro. Exatamente. Por exemplo, tem uma foto que eu tenho da Letícia Lopes, que a gente estava fazendo um ensaio, ela viu a foto e falou, adorei, deu um pulo, catei a câmera e tirei o momento exato que ela estava no ar, com as pernas dobradas e o cabelo todo desenhando um formato geométrico bem interessante. A foto está até no meu Instagram. A hora que ela viu a foto, ela virou e falou, nossa, que foto, ficou muito legal. E isso acontece com aquele momento que você, às vezes, está conversando com a pessoa. E você não pode perder esse momento. O segredo da foto é você não perder. Você precisa sempre saber capturar o melhor no momento certo e do jeito certo. Tem o ângulo certo, tem a iluminação correta, tem a técnica certa para se usar na foto. Tem algumas coisas que a gente sempre costuma fazer com um estilo próprio, seguindo um padrão que a gente tem. É natural, cada um tem seu estilo. Por isso que a fotografia é considerada uma arte. É como se fosse um digital de cada profissional. Exatamente. E tem, por exemplo, fotografia não é apenas um clique. É a arte de se registrar o momento certo na hora certa. Então, assim, esse é o lema que eu trabalho no meu site e apresento para todo mundo. Você não é apenas pegar uma câmera, apontar para o que você quer e apertar um botão. Você tem que saber pegar o momento certo, na hora certa e do jeito certo. E a luz correta também, né? Com certeza. A luz é o que faz toda a diferença, porque a gente está aqui, se a gente apagar uma das luzes aqui, a gente percebe que dá uma diferença grande. Dá uma diferença muito grande. E na fotografia também é isso daí, é saber não só a posição da luz, como também o chamado, a temperatura da luz, né? Porque, querendo ou não, às vezes a pessoa não sabe, mas as luzes têm essa questão da temperatura, né? O que seria essa temperatura? A temperatura, ela nada mais é do que o efeito que você pretende passar na foto. Como eu atendo geralmente o ramo comercial, ele tem um dom de querer chamar atenção. Por exemplo, vamos pensar para a fotografia de produtos, que é uma das minhas especialidades. Se você já viu alguma vez a propaganda do McDonald's com a luz azul, iluminando o sanduíche azul? Não. Por quê? Porque a tonalidade é o que interessa para poder chamar a atenção e gerar a fome. Tem uma técnica que muitos professores que eu passei me ensinaram, desde a parte de design de interiores, design de produtos e fotografia aplicada e tratamento de imagem. Sempre que você quer dar vontade, a cor avermelhada, laranja, amarelado mais para o laranja, é uma tonalidade que dá muito certo. Tanto que você pode ver que grandes empresas que são restaurantes, usam essas cores como cores principais da marca. E até no ambiente, né? Sim, até no ambiente. Por exemplo, falando de foto de produto, ultimamente eu tenho usado muito a técnica
de iluminação natural, ambientação natural, mas eu também, quando necessário, consigo modificar o ambiente com a IA, que é uma coisa que a gente está revolucionando no mercado. Daí todo mundo fala, mas IA todo mundo usa. Dá para usar? Dá para usar. Tem que saber usar. Mas tem que saber usar. Tem o jeito certo de usar, tem a forma certa de usar e tem o limite também, né? De onde pode ir. Por exemplo, a pessoa vira para você e fala assim, eu quero uma foto de um sanduíche batendo asa e voando. Tudo bem, vai ter um monte de curtida, mas vai fazer sentido a propaganda? Pode até chamar atenção se for... Vai depender muito do objetivo, né? Da campanha, né? Exatamente. Pode até chamar atenção se for, por exemplo, um sanduíche saudável e leve. Só que não serve, por exemplo, para um sanduíche de picanha. Se fosse, por exemplo, para fazer a propaganda do... Fugiu o nome do... aquele sanduíche bem compridinho, bem conhecido, Subway. O Subway, a ideia deles é ser um sanduíche saudável. Então, nesse caso, a propaganda até se encaixaria para esse perfil. Mas se eu fosse fazer um sanduíche de hambúrguer de picanha, combinaria eu colocar uma asa de um passarinho voando? Não. Primeiro que a carne não é uma carne de ave, que já dá um certo descontrole. E segundo que quem gosta de comer o sanduíche de picanha gosta realmente de saborear uma carne. Tem que ser aquela coisa suculenta, uma brasa, às vezes... Exatamente. Essa tonalidade que você falou, mais laranja, mais avermelhada, vai levar mais a pessoa estar naquele ambiente, né? Porque, na realidade, você tem que fazer a pessoa viajar para aquele ambiente que ele está vendo na foto, né? Exatamente. A partir do momento que a gente tira a foto e usa tanto a técnica de ambientação natural quanto artificial, podendo ou não ser com a IA, você tem que saber fazer de uma forma que fique realmente realista, que a pessoa não bata o olho e fala, isso é arte, porque 90% das pessoas gostam de ver um desenho, uma arte, mas o produto final que realmente vende é aquele que a pessoa bate o olho e fala, gostei. Esse é o segredo. Você tem que chegar no público que você quer. Se você está trabalhando com o material de gastronomia, você tem que chamar por um jeito que eu adoro quando as pessoas olham as fotos que eu faço e falam isso. Eu começo a mostrar o portfólio. Deu fome. Para de mostrar, tá me dando fome. É a melhor coisa que tem para um fotógrafo é ouvir isso quando mostra a área de gastronomia. Agora, mudando completamente de assunto, a joia. A pessoa olha e fala assim, nossa, que joia bonita, ela ficaria linda no meu dedo. Ela já está se vendo com aquela joia. Então, a gente alcançou o público que a gente quer. E quando a gente fala de segmento para segmento, porque parte de joia é algo muito difícil de você fotografar, né? Porque assim, eu não sou fotógrafo, né? Mas eu já produzi vários vídeos de vários segmentos, né? A gente fazia programa de TV, produzia as propagandas na cidade aqui da região, em outras cidades também, né? Fazendo gravações publicitárias ali para ir para a TV. E a gente gravava muito a parte de food, parte de comida, restaurante, era uma coisa que a gente até gostava, né? À toa, né? Que a parte boa de gravar do restaurante é essa daí, porque no final você tem que consumir ali, né? Para não desperdiçar, porque querendo ou não, né? Dá uma dó, né? Então, enfim. Mas a parte de fazer filmagem e fotografia de joias é algo que é muito complicado fazer. Você tem que ter uma lente, uma iluminação, porque tem a questão do reflexo, tem toda a questão que são coisas pequenas também, né? Para você mostrar os detalhes, eles têm que estar com o equipamento calibrado exatamente para aquilo, né? Sim, para fotografia de joia e objetos que tem no máximo, vamos dizer assim, 3, 4 centímetros, eu sempre costumo usar a câmera macro e a lente macro, aliás, que é a 100mm macro da Canon. Eu tenho a câmera da Canon, é a T7+. Todo mundo fala, mas essa câmera não é a melhor. Eu não preciso comprar uma câmera a mais cara do mundo para chegar no resultado que realmente encanta aquele cliente. É óbvio que conforme as coisas vão passando, a gente vai atualizando o equipamento. Mas com uma lente simples, como a 100mm macro e uma de 50-200 de zoom com estabilizador, eu consigo dar uma variedade de foto para o mesmo produto, pegando desde os mínimos detalhes de uma pérola da joia e dando o close nela e destacando, até mesmo o produto inteiro e com aquele brilho branco quando é diamante,
aço, ouro, prata, que não tem aquele reflexo. Inclusive, eu tenho um curso que eu lancei, que está na Hotmart, que é justamente sobre fotografia de produtos. E tem outros cursos que eu tenho lá também, mas esse é o principal que eu tenho. Ele está dividido em 3 partes: captação, a parte de tratamento no Photoshop e no Lightroom e a parte de... fugiu a palavra? Tratamento com IA. Ah, sim. Aí, essa parte é uma parte que eu uso muito para poder representar o trabalho das joias. Porque essa parte que a gente trabalha com o tratamento das pérolas, elas têm que ficar realista, mas o segredo está na iluminação. Quando você faz a iluminação correta, da forma correta, com o difusor correto, você não tem praticamente o que limpar. A única coisa é que a lente macro é tão detalhista que ela pega poeira e pelinho que nosso olho não enxerga. Aí você tem que ir no programa e limpar toda a sujeira para ficar só o detalhe da joia. E você chega no resultado das fotos que a gente vê. Isso é bacana. A lente faz toda a diferença num trabalho desse, né? Tem uma lente famosa, a gente usa muito. Essa eu acho que a maioria do pessoal gosta, que é a tal de cinquentinha, né? Sim. A lente cinquentinha é aquela que salva qualquer peão em qualquer momento, né? A lente 50mm, ela é muito focada também para fotos de pessoas e ambientes. Por quê? Porque ela tem naturalmente uma iluminação melhor. Porque geralmente a 50mm ela costuma ser 1.8, 1.8 é... algumas até 1.5 que lançaram um tempo atrás, mas eu acho que nem tem no mercado mais talvez. Ou talvez tenha, porque lança cada dia cada vez mais. Mas o que é esse 1.8? Ele tem uma abertura muito maior. E com isso entra muito mais iluminação, dando um destaque para onde você põe o foco e embaçando o resto da lente, do cenário com a lente. E isso dá para fazer um trabalho bem interessante. Mas, na verdade, depende muito do ramo que você atua. Por exemplo, as 2 lentes que eu mais uso é a 100mm macro para foto de produto e a 18-200 para eventos e comerciais. Por quê? Com a 50mm, a foto fica muito bonita, com as cores bem interessantes e sem aquele pequeno defeitinho de cor que às vezes dá, dependendo da lente que a gente costuma usar quando tem zoom. Mas, vamos supor que a modelo fosse um ensaio de modelo, que é uma área que eu atuo muito. A gente está trabalhando com os modelos e o modelo, de repente, olha para a gente e fala assim: tira a foto do meu rosto só. Se você está numa distância para pegar o corpo inteiro, você é obrigado a correr atrás do modelo para não perder a cena. Ou se ele fizer uma pose que você quer dar um close diretamente na parte que ele está com o produto. Vamos supor que fosse um colar. Ele fotografa meio corpo, fotografa close e fotografa colar. Você consegue as 3 fotos no mesmo momento, apenas... Sem ter que trocar de lente, sem ter que ficar se movimentando. Exatamente. Sim. Então, assim, depende muito do trabalho. Cada trabalho que você vai fazer tem uma lente adequada. Eu tenho a 50mm, mas eu uso mais para ensaios ocasionais, para algo mais programado ali. Exatamente. Não, show de bola. E quando a gente fala nessa questão de fotografia, a gente, que nem hoje eu falei, a rede social está aí, questão do marketing digital é algo que a pessoa tem que estar lá, né? Instagram, Facebook, enfim, a pessoa tem que estar lá. E o que manda e desmanda são as imagens, né? Ou é um vídeo, ou é uma foto que está ali. Falando na parte comercial, como que você vê hoje em dia essa questão, às vezes, de fazer uma foto tradicional e uma foto produzida? Eu não acho que foto até que não. Foto é sempre bom ter um profissional para realmente fazer, porque o resultado nunca é o mesmo. Mas os vídeos é uma coisa que a gente não pode nunca descartar, tanto que em parceria comigo, Rafael Prando e outros trabalhos de parceiros que trabalham na parte do vídeo, principalmente na parte do Rafael Prando, que é quem gerencia comigo os modelos que faz o serviço da minha empresa, a gente costuma trabalhar com uma forma, vamos dizer assim, eclética. Como é que eu posso dizer? A partir do momento que a gente faz o vídeo profissional e tudo, ao mesmo tempo a gente mostra como foi feito aquilo, mostrando para Store, para Reels, com vídeos gravados pelo celular. Aquele consumo rápido, a coisa que já tem que estar no ar, né? Você está fazendo ali e já está
publicando, postando aquele conteúdo. Exatamente, porque eu não descarto esse alcance natural do vídeo, do orgânico. Porque a partir do momento que você está mostrando o que está acontecendo, as pessoas se interessam no que você realmente vai apresentar. Da questão da curiosidade, né? Exatamente. E isso é uma das coisas que dá para trabalhar muito. E, por exemplo, tem algumas pessoas que realmente preferem vídeos naturais. Tem outras pessoas que já preferem o vídeo mais profissional, mais trabalhado. Mas para você poder alcançar o público todo com o do cliente, da empresa que a gente está atendendo, você precisa alcançar os dois públicos ao mesmo tempo para direcionar e diminuir o funil no final e ter um público maior. Porque não adianta você escolher o começo ou o fim. Você tem que conquistar todo praticamente o público para o funil ser com menos separações e chegar mais perto do resultado que a gente quer. Essa é a finalidade que a gente faz os trabalhos. E querendo ou não, você tem que ter essa parte profissional também, né? Principalmente quando a gente fala no ramo de alimentação. Porque assim, a gente trabalha com a parte de agenciamento de redes sociais, de diversos clientes também, e já chegou várias vezes de o cliente falou, hoje vai ter uma promoção de uma pizza e eu preciso de uma arte para essa pizza. Beleza, manda, você vai mandar. Mas aí tem aquela questão. Aí o profissional do design, né? Às vezes ele vai entrar numa imagem fictícia, vai buscar num free pick da vida ou algum lugar um banco de imagens que tem uma imagem de qualidade. E aí, às vezes, o cliente fala, não, eu quero a minha pizza, tá certo? Ele também tem essa razão de colocar um produto real. Para a gente até dar preferência, se tiver uma foto do seu produto, por que não usar ela? Vamos usar ela, a não ser em casos especiais, trabalhar com banco de imagens, que isso é normal também, né? Mas aí, de repente, o empresário vai mandar para a gente, vai mandar aquela foto tirada, a pizza na mesa, 300 objetos em volta, farinha para tudo quanto é lado, né? Sem iluminação, sem nada. Que a hora que você pode fazer a arte que for, a hora que se você for jogar lá, não vai dar aquele prazer, aquela vontade de comer aquela pizza. Vai até assustar quem está vendo aquela imagem, né? Então, por isso, o empresário ele tem que ter essa consciência, né? Falando, não, vamos tirar aqui um dia, vamos fazer um investimento, vamos fazer uma sessão de fotos, pelo menos dos principais produtos, não precisa ser todos, né? Mas ele tem que ter essa noção, principalmente nesse ramo de alimentação, para poder, quando for apresentar o serviço nas redes sociais, ter ali, né, aquela foto com uma qualidade, porque ele vai usar aquilo lá uma vez só, né? Eu creio que se você for lá, você fazer um prato só, você faz lá 5, 6 posições diferentes, ele vai utilizar aquilo lá em umas variações por um bom tempo, né, nas mídias digitais dele, né? Sim, e não é só também no ramo comercial de gastronomia. Sim, todos os segmentos tem que ter essa... Porque, assim, na verdade, quando a gente faz o ensaio, o mínimo que eu costumo fazer, mas o mínimo, são 10 fotos. Menos que isso eu não faço por nada. Mas tem um pacote que a gente faz, que é a diária, que inclui, se for só a foto do produto, fixando só nessa área. Eu cobro a diária, o valor que eu costumo cobrar é de 1.000 a 1.500, variando, só que eu fico até acabar a bateria da câmera, tirando as fotos que precisa para selecionar as melhores, para poder fazer a foto com o resultado que tem. E vamos supor assim, a partir do momento que a gente fechou um pacote mensal, vamos dizer assim, o cliente quer me chamar para fazer foto todo mês. Porque você tem aquela rotina de produtos diferentes, pratos diferentes, tem que ter uma atualização, né? A gente fecha a partir de R$ 1.500 para fazer o trabalho. Eu posso ir 1 ou 2 vezes por mês, para ele ter a foto que precisa. Atualizada, sem ficar ocupando todos os dias. Tipo assim, tem um produto novo, vou lá, fotografo um e volto para casa. Daí do outro dia, tem outro produto novo, vou lá, fotografo um e volto para casa. Não vale a pena, nem para a gente, nem para ele. Então, num dia só do mês, que é um dia que seja mais parado, por exemplo, vamos supor assim... É que depende do segmento também, né? Depende do segmento. Vamos supor, por exemplo, que seja uma pizzaria. Pizzaria, segunda-feira, às vezes nem abre. Uhum. Então, assim, uma pizzaria, por exemplo, ou se não, uma loja de roupa, que também segunda-feira é muito parado. Vamos pensar no ramo mais de roupa, que é mais fácil da gente chegar no resultado que quer. Porque a rotina é bem maior, né, de roupa, né? Muito Toda maior. Semana tem coleção nova, então tem que ter essa frequência. Exatamente. Aí, com as fotos de roupa, a gente, geralmente, quando a cliente fecha com a gente faz o ensaio, fecha a rotina, combina com ela, separa todas as roupas que você quer que realmente seja o ramo que você quer destacar esse mês.
Aí ela vai, a gente leva modelo, parceiro nossa, faz o ensaio, fica o dia inteiro se precisar, se for o pacote que ele comprar com a gente, o tempo que precisa para finalizar as fotos, o tratamento e a arte é tudo comigo e o vídeo está incluso nesse processo que a gente faz, nessa oferta que eu costumo fazer. E a gente entrega o vídeo do Reels, o vídeo do Story, o vídeo gravado para usar em divulgação, TV, onde quiser, o trabalho de fotografia de produto e o trabalho de fotografia de modelo. Então, nesse pacote, a gente consegue entregar todos os leques, desde do vídeo mais curtinho para alcançar cliente ao vivo. Deixa eu ver assim, ó, estamos fazendo aqui agora, nesse momento, a gravação com o material da loja C&A, com o material que a gente está trabalhando aqui. Vamos ver aqui como é que está ficando os bastidores. Logo a gente lança a campanha para vocês poderem ver. Pronto. Já vai dando aquele gostinho para quem está acompanhando, né? Exatamente. E pode chegar em várias empresas que a gente costuma fazer. Porque assim, faz toda a diferença. Se a gente fazendo uma propaganda aí pro Shopee, se você entrar... Eu percebo muito isso. Se você pegar Mercado Livre e o Shopee, você percebe que tem uma qualidade muito grande em questão de imagem. Agora o Mercado Livre já melhorou bastante. Mas se você entrava antes no Mercado Livre, as fotos tiradas pelo vendedor era foto que você não comprava porque não dava aquela vontade de comprar. Era jogada assim, tira uma foto, sabe o que está vendendo ali, entendeu? Sem valorizar o produto. Agora você entra no Shopee, você vê a maioria dos produtos que você encontra lá, as fotos você compra devido à imagem. Eu entrei lá esses dias, eu não estava nem precisando, mas tinha um carregador de carro ali, né? E era tão bonito, era uma foto bonita, que as luzes azuis, um LED, que não sei o quê, quarta entrada. Falei, nossa, olha que carregador bonito, eu vou comprar. Comprei, chegou aqui, não era tudo aquilo lá que estava na foto, mas a foto conquistou e fez eu comprar. Então, ou seja, saber valorizar o produto na hora de dar aquele clique, de fazer aquela produção. Às vezes a pessoa imagina, fala, não, mas eu vou gastar, um exemplo seu, tá? Mas eu tenho uma loja aqui, eu vou gastar R$ 1.500 para vir aqui fazer. Mas não é um gasto, é um investimento, porque pode ter certeza que a maneira que você vai apresentar aquele produto para o consumidor final, o atrativo dele chegar até a loja, para querer, não, eu vi esse vestido, eu vi esse prato, eu quero esse daqui. É muito maior do que você ir lá fazer uma foto, entre aspas, de qualquer jeito ali, mas sem um conhecimento, né? O conhecimento que a gente fala não é da foto, igual a gente falou, o conhecimento de você saber qual que é o cenário que você que vai ter naquela foto, qual que é a fotografia, qual que é o destaque que você quer dar. Às vezes você quer dar um destaque pequeno em algum item ali que tem naquela peça, né? Então essa diferença que vai fazer a pessoa, que é um investimento, vai fazer com que ela venha na sua loja e vai voltar, vai compartilhar aquela foto, porque hoje em dia o que manda muito é o compartilhamento, né? Sim, e tem outra coisa também. No ensaio, que a gente faz, por exemplo, no máximo que eu costumo fechar na diária de ensaio de produto, é geralmente uns 100 produtos, porque mais que isso, nem o preço é acessível para o cliente e também cansativo, o cansativo e o tempo que demora para poder fazer. Porque eu não faço nada na pressa, eu faço com carinho e muito conceito para poder chegar no resultado que o cliente realmente quer. Mas vamos supor que fechou 80 produtos. Aí, de repente, ele vira para mim e fala assim, Kaique, esse daqui eu quero que você faça um trabalho totalmente diferente. Quanto fica para fazer um ensaio, colocar, por exemplo, um trabalho que eu fiz e está no meu curso, que é para o armazém geral, eu fotografei dentro de um cenário que eles tinham, que era uma mesa de madeira e um fundo de madeira. Ficou até bonito, estiloso. Só que eu queria dar um ar de naturalidade para a foto, sugerir para eles, e eles viraram e falaram, pode fazer, você está livre para fazer o que você quiser. Você quer levar cerveja para uma chácara? Eu falei, não, me permite usar IA? Ele olhou para mim assim e falou, permito. Fiz a foto, apresentei, eles se encantaram com o trabalho e até hoje divulgam a mesma foto que eu fiz. E com uma foto, eu cheguei em 8 fotos diferentes. Com um cenário, eu cheguei em 8 cenários diferentes, usando a técnica adequada e profissional do Photoshop e do Lightroom e a inteligência artificial do próprio Photoshop. Isso que é o que a gente estava comentando antes, né? A gente falou muito sobre IA, você estava até acompanhando a nossa gravação aqui, e às vezes a pessoa ela tem medo da IA. Mas é o que você está fazendo, tem que saber utilizar ela ao favor, porque, ou seja, não é vocês
não é você apenas ir lá e aplicar um comando. Você tem que saber o porquê que você está aplicando aquele comando e qual que é o principal, que o objetivo final daquilo lá, né? Sim, porque, na verdade, a IA ela vai se aperfeiçoando cada vez que você vai usando mais. A primeira vez que você usa, você até vira e fala assim, nossa, não gostei. É normal, é normal. É igual, é a mesma coisa. Considera a IA como fosse uma criança que está começando a aprender. Quando ela começa a escrever, a letra dela é bonita? Não. Não. Depois que ela começou a escrever o próprio nome, ela começa a acertar o nome, começa a achar a identidade dela. Depois que ela escreveu o nome, ela passa para as outras palavras. E assim a IA também funciona. Você tem que ir degrau por degrau, treinando ela para poder ir. No meu caso, eu já uso ela desde que ela surgiu. Desde o Midjourney, que foi a primeira geração de imagem, até o Photoshop e outros IAs que existem. Criação de vídeo a partir de imagem, eu também já faço quando o cliente fala, nossa, eu esqueci de te falar, eu queria um vídeo sobre esse produto. Eu vou virar para o cliente e falar para ele as duas opções. Olha, você pode me pagar de novo para vir aí fazer o vídeo, ou eu posso gerar um vídeo com animação, com IA e outras montagens que eu faço trabalho e já apresentei. Ele fala, pode ser, pode ser. A hora que ele vê o resultado, às vezes, ele fala, nossa, melhor do que se eu tivesse gravado. Então, assim, é uma coisa que dá para fazer... É saber usar o IA a favor, né? Exatamente, tem que saber usar da forma correta e a favor. E a gente comentou que a IA ela é algo que está vindo, né? Mas, igual você utiliza a favor. Qual dica que você dá para quem está do lado e não quer ver ela como concorrência? Olha, a melhor coisa que tem para você não enxergar a tecnologia da IA como concorrência é você parar de enxergar ela como concorrente. Porque assim, a partir do momento que você admite que isso veio para ficar e é uma coisa que tende a aumentar, você começa a entender que isso é uma coisa fundamental que você precisa começar a usar também. Só que é aquela história, uma foto com IA pode ser muito realista, mas ela não substitui a qualidade da foto original. Então, o que é o legal? É você saber mesclar a arte da fotografia e do vídeo com a tecnologia da IA. Por exemplo, na fotografia, às vezes você fotografa e, infelizmente, o céu é um ensaio de roupa, a foto tem que ser de baixo para cima para dar aquele destaque que a pessoa está mostrando a blusa, mostrando a jaqueta, mostrando um close bem perto, indo em direção à câmera. E você está, infelizmente, com o céu totalmente nublado. Tem duas formas. É você fazer a seleção de todo o espaço que tem do céu, colocar outro céu, mesclar a camada, fazer todo o procedimento que envolve umas 20 partes diferentes para chegar no resultado verdadeiramente realista, ou você usa a IA para selecionar onde você quer e substitui. E faz em segundos. Então, assim, no ramo comercial, as pessoas não têm mais aquela paciência de antigamente, porque foto todo mundo tem no celular. Então, todo mundo fala, eu vou tirar uma foto minha aqui, pronto, e faz. Dá para fazer. O resultado é o mesmo? Não, não é. Mas a velocidade é uma coisa que é cobrada cada vez mais da gente. Por exemplo, tem pessoas que me procuram para eu tratar as imagens dela. Tem fotógrafos que me procuram para eu tratar as imagens deles. Porque o meu tratamento, a minha velocidade, geralmente, se eu não tiver nenhum imprevisto, como, vamos, entre aspas, assim, problema de saúde, algum problema que atrapalhe realmente, que me impeça de trabalhar, o prazo que eu peço geralmente são 7 dias úteis, mas a maioria das vezes, em 2 ou no máximo 3, já está na mão do cliente. Então, assim, é um trabalho que eu tenho velocidade, graças à minha paciência de estudar e aperfeiçoar as técnicas e com as ferramentas que hoje existem no mercado. Falando em pessoal mandar as imagens aí para você tratar, para você... Né? Já aconteceu de alguém mandar algumas imagens, fotos, porque aqui às vezes acontece, a gente vai fazer alguma arte, alguma coisa, a pessoa manda pra gente, olha, eu tô com umas fotos aqui que eu tirei no estúdio, é só recortar tal, mas tá fácil. Aí manda pra gente a imagem, ela vem no chroma key de fundo verde. Aí você até remove, só que aí o rosto fica verde. A pessoa imagina que o chroma key ele é bom para foto,
Mas não, ele ajuda no vídeo, mas mesmo assim ainda tem que saber fazer o chroma key em questão da iluminação para não ter aquela sombra, a sombra verde, o reflexo verde, né? Enfim. Já chegaram a mandar para você algumas fotos assim no chroma key para você recortar o fundo achando que está facilitando? Já fizeram pior. Pior. Mandaram para mim assim: eu tenho uma foto de uma festa que eu gostaria que você tratasse para mim para eu poder postar. As fotos estão bem legais, mas as cores não estão muito adequadas. Você pode mandar para tratar para mim? Eu falei: posso tratar. A pessoa mandou em alta resolução, graças a Deus, porque 90% da pessoa manda pelo WhatsApp. Eu ensinei como manda em alta resolução, a pessoa mandou. Aí, a hora que eu olhei as fotos, a iluminação da festa era rosa. O então, rosto da pessoa... Tava todo mundo rosa. Tava todo mundo rosa. Quando eu falo todo mundo rosa, é todo mundo rosa mesmo. Aí eu coloquei a mão na testa, pensei 2 segundos e falei: não, eu vou encarar só para surpreender, porque eu acho que ela não vai achar que o resultado vai ficar bom. Passei pro Lightroom, regulei as cores, deu trabalho, mas eu consegui melhorar ainda mais com a seleção de cores e ferramenta de cores, usando as 3 ferramentas de cores, matiz, saturação, tudo que precisava no Photoshop, e consegui fazer vamos dizer, entre aspas assim, uma espécie de uma ação no Photoshop que automaticamente aplicou tudo em todas as fotos. Aí eu consegui entregar, mas isso deu trabalho, porque até eu achar a função adequada a trabalho... Porque você tem que ter tudo no equilíbrio, né? Porque senão você vai corrigir, às vezes, uma pessoa e a outra você mudou totalmente. De rosa ela vai para vermelho, né? Exatamente. Mas eu consegui, graças a Deus, em aproximadamente 1 hora, eu criei o sistema de tratamento. Depois que fez isso, eu consegui tratar e consegui chegar em umas cores mais naturais. Aí eu virei para a cliente e falei: perfeito, com uma foto minha, se eu tivesse tirado, não está comparado, mas é o melhor que dá. Enviei para ela, ela falou: Kaique, tá perfeito, eu nem achei que você fosse conseguir. Resolveu. E uma outra questão, falando aqui também, já que você é da parte comercial também, né? É claro, não vou citar nomes aqui, mas acontece, porque assim, tem fotos de produtos que a gente vê, principalmente lanche, eu não vou citar nome, mas tem uns lanches que a gente vê em algumas propagandas que o lanche é do tamanho de uma mesa aqui. E a hora que você vai ver, o lanche desse tamanhozinho parecendo uma bolacha. Às vezes o cliente fala muito para você tentar passar esse momento de tentar vender algo assim, né? Na realidade é menor. Olha, para falar a verdade, tem muito cliente que vira para mim e fala assim: posso caprichar no sanduíche? Eu falo: pode, faz ele bem feito. Aí eu olho o sanduíche que está do lado, assim, né? Que já saiu para algum cliente. Já saiu para algum cliente e enxergo. A hora que vem, ele vem uns 3 centímetros maior. Aí eu olho para o cliente e falo assim: você quer passar uma foto ilusória ou real? Ele vira para mim e fala: não sei, qual que você me aconselha? Eu falei: se você quiser caprichar, faz o sanduíche da forma original e eu melhoro um pouquinho os defeitos, como amassados, essas coisas no pão, dou uma acertada na geometria do alface, essas coisas, esses detalhes mínimos, para chegar numa foto bonita. Porque não adianta você mentir na foto. Porque a partir do momento que você vende uma vez, aquele cliente não compra mais e sai falando mal de você. Tanto que, entre aspas, me perdoa assim, mas um sanduíche que é muito conhecido, não vou falar a marca, mas é um que todo mundo já comeu, deve imaginar qual que eu estou falando. Antigamente eles usavam muito isso. Mas isso também depende da técnica que você usa para fotografar. Se você fotografar de baixo para cima, ele já dá um ar de amplitude. Se você fotografar em ângulo mais ou menos reto, 0 graus com o ângulo da câmera com o sanduíche, ele passa uma realidade. Agora, se você fotografar de cima para baixo, você está desvalorizando a qualidade do produto. Isso é uma das técnicas que eu uso muito. Eu pergunto para o cliente se ele quer alcançar públicos médios acima ou se ele só quer público alto. Muitas vezes ele fala: prefiro público alto. Então, muitas vezes, o tipo de foto envolve o ângulo. Agora, por exemplo, se fosse uma joia, mudando um pouco o produto, dá para fotografar de baixo para cima? Até dá.
mas vai conseguir, por exemplo, se o cliente quiser a foto em cima de uma mesa, eu vou conseguir fotografar ela abaixo da mesa? Aí você vai desvalorizar. Aí vai ser o contrário o efeito, né? Exatamente. Então depende muito de ocasião para ocasião. Tem algumas técnicas que, por exemplo, para você valorizar a joia, você pode fotografar ela até por cima. Só que você chega muito próximo à lente, por isso tem que ser a 100 mm macro, para você poder grudar a lente na joia e deixar uma joia que é desse tamanho na foto, só que você não está mentindo do tamanho da joia. Você aproximou. Eu aproximei a foto, mas eu mostrei cada detalhe que tem as pérolas e as joias e o ouro e o brilho no detalhe. Então essa foto conquista o cliente da mesma forma. Só que eu não estou falando que é uma joia gigante, porque a pessoa sabe que sim. aquilo é um anel, por exemplo. Mas ela é ao mesmo tempo... valorizou detalhes, né? Exatamente. Você tem que valorizar os detalhes do produto. Esse é o segredo. E voltando aqui no ramo, para encerrar, no ramo de gastronomia também, né? Eu falo porque a gente fez muitos vídeos sobre isso daí. Já aconteceu também com você de caso, isso aí é uma dica se você for contratar alguém para fazer filmagem, fotografar. Às vezes, porque a gente tem vezes que a gente vai em algum lugar para fazer alguma filmagem e o cara, ele quer gravar no horário de pico, porque sai todos os pratos aquela hora. Beleza. Só que a gente às vezes até avisa a pessoa, fala, ó, esse horário tem vários motivos que é ruim. Uma que você vai estar na correria e outra você não vai conseguir preparar o prato ali com uma forma, igual você falou, um preparo bacana para deixar bonito aquele prato, né? E às vezes, pior ainda, às vezes a pessoa ela quer aproveitar os pratos que estão indo para a mesa para você fazer o vídeo ou a foto, e tem que ser aquela coisa rápida, porque senão esfria, né? Você não pode colocar a mão, porque querendo ou não, você tem que pôr a mão ali para você ajeitar, né? Você, mudar a posição, às vezes o alface está meio para baixo, dá uma mexidinha, a batatinha frita, enfim. Já aconteceu com você, de às vezes você ir fotografar e a pessoa ela quer aproveitar os mesmos pratos que está sendo para cliente, para não perder e para fazer ali? Já aconteceu. Uma coisa um dos trabalhos que eu fiz, que faz anos isso, nem sei quantos anos, quando eu estava começando no ramo de fotografia de produto. Tem uma pizzaria que é ali na Caramuru. Não vou falar nome porque eu não vou falar mal bem, mas eu não acho certo falar da empresa sem a permissão. Uhum. Ela é na Caramuru, é uma pizzaria muito boa, eu peço de lá, para falar a verdade. E quando eles perguntaram como é que fazia para fazer as fotos, no caso, eu sugeri, porque como era uma pizzaria, dava mais certo. Eu virei para ele e falei, seleciona um dia que não tem movimento, faz um sorteio a partir dos seus clientes cadastrados e sorteia um rodízio com desconto. Aí ele falou, por quê? Eu falei, porque daí você pode fazer todos os sabores da pizza, que todos os clientes vão estar pagando por ele, e vão ao mesmo tempo, eu consigo tirar a foto no canto, só que você traz para mim, eu faço as duas fotos que você quer por pizza, que era uma por cima e uma em diagonal, mostrando a travessa, que é com os pegador de madeira, bem artístico. Eu fiz a foto e ele passava distribuindo como fosse um rodízio. Em alguns casos, isso é possível. Agora, por exemplo, se for um restaurante de pratos que envolve pratos normais, porções, essas coisas, já não dá para fazer o esquema. Por que a pizzaria dá? Porque a pizzaria existe o rodízio. Agora, em alguns restaurantes específicos, eles têm que pensar que isso não é uma perda de dinheiro. Isso é um investimento para ter o retorno. Porque o máximo que eles vão perder é, geralmente, 50% do valor do prato. Então, vamos pensar assim. Se eles fizerem um prato o mais caro que tem, R$80 uma porção pequena para poder mostrar o produto. Eles estão perdendo 40%, na verdade, porque o investimento geralmente é 100%, e alguns até maior que isso. Só que eles estão perdendo R$40 para vender depois em torno de 800. Com certeza, ele está valorizando. E outra, perder não vai porque não é come também, viu? Você pode deixar pra gente lá que a gente dá um jeitinho depois. Perder não vai. Isso quando eu não pago para levar para casa. E tem essa ainda, né? Tem essa. Não, uma vez a gente fez a gravação
Eu não sei qual cidade que foi. Tava eu, o Vlad trabalhava com a gente, felizmente não tá mais entre nós, mas o Vlad e o Serginho. Não sei onde que foi que a gente pegou, fez a filmagem. Aí a hora que acabou a filmagem, falou, tá aí, vocês não querem? Pra gente, né? Tá filmando, vamos lá. E a hora que a gente acabou, que tava para ir embora, cobrou a gente do que a gente tinha comido ali. É brincadeira. Eu falei, não, mas tá valendo. Kaique, show de bola. Obrigado por aceitar esse bate-papo. Foi super bacana. Acho que o pessoal entendeu essa importância de valorizar, sim, a imagem do seu produto, ou até a imagem. A gente falou, vamos marcar um outro dia falar sobre isso, que é a imagem pessoal também, né? Que é as fotos corporativas. Provavelmente você deve fazer também, né? É algo super, super importante também para a gente se falar. E pode ficar à vontade, pode passar as redes sociais, mandar alô, mandar abraço. O minuto é seu, hein? Bom, pessoal, a minha rede social é csfotógrafo@gmail.com é o e-mail. A rede social é arroba com o csfotógrafo arroba... Eu confundi, perdão. A rede social é arroba csfotógrafo.rp do Instagram. E eu tenho também o site e outras redes sociais que a gente atua. Se você estiver precisando de fotografia de vídeo, vídeo, produtos, modelos, qualquer coisa para realmente destacar a sua empresa, o ramo comercial, em parceria com a Letícia Lopes, Rafael Prando e outros modelos, a gente atua sem problema nenhum. Fiquem à vontade para me chamar nas redes sociais, o WhatsApp, quem quiser, e depois eles colocam a informação, se vocês quiserem. Tá aí na tela também, aparecendo. Isso. E o número é 16982558264. É o meu número comercial. Quem quiser falar comigo pode falar, pode olhar lá que tem algumas informações. O valor mínimo que eu cobro por cada serviço, mas lembrando que o pacote completo é outra história, é outro valor. Aí, qualquer dúvida, estou à disposição. Certinho, obrigado mais uma vez aí, Kaique. Então vai aí o recado para você que é empresário, para você que quer ter um trabalho bacana, entre em contato com o Kaique, as redes sociais apareceu para você, tenho certeza que vai ser um trabalho super bacana. Quero aproveitar e agradecer você também, muito obrigado por acompanhar a gente nesse podcast, foi sensacional, passando bastante informação, era para ser 20 minutos, mas acho que deu quase uma hora aí na produção. Deu quase uma hora, mas o conteúdo foi indo, foi super legal. E muito obrigado pedir você mais uma vez para se inscrever no canal e também, claro, seguir a gente aí nas redes sociais. E até o próximo Estúdio Aberto.